Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou contar a história de uma banda muito amada. Estou falando de My Bloody Valentine. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria deixar um grande agradecimento aos quase 700 assinantes do meu site, andrebarcinski.com.br. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio. Minha meta esse ano é chegar a 1000 assinantes. Se você não conhece o site, dê uma entrada lá. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios. Textos inéditos, acesso ao acervo do site, cursos, debates, workshops, muita coisa legal. Galera, antes de falar do My Bloody Valentine, eu queria dar um recado muito especial. Eu estou começando uma parceria que me dá muita felicidade com uma marca muito bacana, a marca de roupas, a Insider. Quem já viu, quem é habituê aqui do canal, já me viu bastante com roupas da Insider, mesmo antes deles me procurarem para a gente fazer essa parceria. Eu já usava as camisetas, as camisas da Insider. Sempre gostei, acho que elas caem muito bem, elas têm um tecido super agradável. Eu sempre fui muito fã da Insider, então fiquei felicíssimo com essa parceria. A gente está oferecendo um cupom que dá 15% de desconto na compra de qualquer produto da Insider. O cupom você pode, ele está na descrição do vídeo ou aqui você pode acessar pelo QR Code aqui na tela. Somado aos outros descontos do site da Insider, você pode ter um desconto total de 35% na compra de qualquer produto da Insider. Eu recomendo demais, acho uma marca muito legal e, de novo, já era fã da Insider antes da gente fazer essa parceria. É uma marca que eu gosto demais. Então, se você usar o cupom, você vai estar dando uma força também para o canal para a gente poder continuar essa parceria. Então, só para esclarecer, com o cupom 15% de desconto, o cupom está na descrição do vídeo e aqui embaixo no QR Code. E se você somar esse desconto aos descontos do site da Insider, podem chegar a 35% os descontos na compra de qualquer produto da marca. Galera, hoje a gente vai falar da história de uma banda amada. Eu estou falando do My Bloody Valentine. O My Bloody Valentine é uma banda tão influente quanto misteriosa. É uma banda que passou 20 e tantos anos sem lançar um disco, sumida, e que mesmo assim continua influenciando bandas novas, 30 e tantos anos depois do lançamento do clássico deles, que é o Loveless, de 1991. E eles acabaram de anunciar uma volta do My Bloody Valentine, vai ser agora no meio do ano, eles vão fazer um show, se não me engano, em Dublin e tal, e espero que eles façam uma turnê mundial e tal, porque ver o My Bloody Valentine ao vivo é uma experiência absolutamente mesmerizante, assim. Contar um pouco a história dessa banda, muita gente acha que o Kevin Shields, que é o cérebro por trás do My Bloody Valentine, acham que ele é britânico, mas ele não é britânico. O Kevin Shields nasceu nos Estados Unidos e a família se mudou para Dublin, quando ele era pequeno, então muita gente acha que ele é europeu, mas ele não é, ele é americano. E o My Bloody Valentine, ele estoura realmente com o Loveless, o segundo LP deles, 1991, mas a banda tinha uma carreira de 8 anos antes. Eles formaram ali para 82, 83, em Dublin, e eles faziam um som, quando você ouve os sons anteriores, os primeiros discos, EPs, compactos do My Bloody Valentine, é muito diferente do que eles viriam a fazer depois. Era um som meio pós-punk, tinha uma pegada até meio gótica, quando você ouve as músicas do início da carreira, é uma coisa muito curiosa, assim. Quem ouve os primeiros trabalhos do My Bloody Valentine percebe que era uma banda ainda sem uma definição, digamos, estética, sem uma sonoridade única, sem uma sonoridade particular. Era uma banda que parecia muito derivativa, era uma banda que claramente imitava ali bandas inglesas, que gostava muito, por exemplo, do Jesus and Mary Chain, e tentava imitar bastante ali o Jesus and Mary Chain e tal. Estou falando dos discos que eles lançaram de 83 até 85, 86, O Kevin Shields, ele começa a experimentar, num determinado momento, com uma outra sonoridade. Ele tenta fazer experimentos com vários tipos de pedais de efeitos
e especialmente com a alavanca, né, o trêmolo da guitarra dele. Eu vou linkar aqui na descrição um pequeno trecho de um documentário da BBC inglesa sobre guitarras, né? É um documentário muito legal sobre inovadores, pessoas que inovaram no jeito de tocar guitarra, e tem um segmento ali sobre o Kevin Shields. E tem uma parte em que ele fala sobre como ele finalmente conseguiu chegar na sonoridade do My Bloody Valentine, né? Ele é um colecionador obsessivo de pedais de efeitos, então ele tem centenas, literalmente, de pedais. E ele conta nesse segmento da BBC que ele estava experimentando com uma maneira de tocar guitarra em que ele dava um acorde e ele usava a barra, né, o alavanco, o trêmolo, ao mesmo tempo, criando assim um tipo de riff que era um tipo como se fosse um moto perpétuo, assim, né, um riff que se repetia e uma coisa que meio que não terminava, como se fosse uma onda sonora, assim. E ele conta, é muito bonito ele contando, que na primeira vez que ele e os colegas do My Bloody Valentine acertaram a mão, quando eles perceberam o que eles podiam fazer, ele falou que eles caíram numa risada histérica que durou horas, assim, porque eles faziam as coisas e ficavam emocionados com o som que eles mesmos estavam tirando. E ali, naquele momento, segunda metade dos anos 80, eles descobrem o som de guitarra do My Bloody Valentine. E ele fala que era um som que levava as pessoas numa quase uma jornada meditativa, né? Uma coisa de transe mesmo, uma coisa completamente de mantra, né? Que muita gente começou a gostar, mas um terço da plateia não embarcava na onda, e eles começaram também a perder muita gente em show, porque as pessoas não aguentavam tanto barulho, né? Mas eu queria contar uma história muito legal que reflete um pouco essa mudança, um pouco não, reflete totalmente essa mudança no som do My Bloody Valentine. Eu estava lendo recentemente a autobiografia do Thurston Moore, do Sonic Youth, chama Sonic Life. Infelizmente não saiu em português ainda, mas é um livro sensacional, que o Thurston conta a vida dele antes do Sonic Youth, depois com o Sonic Youth e até os dias de hoje. E tem uma passagem que ele está falando do My Bloody Valentine, e ele fala o seguinte, que ele já tinha ouvido My Bloody Valentine e que soava para ele como uma banda qualquer ali do pós-punk, uma coisa meio derivativa, uma coisa que meio que sem nenhum tipo de destaque. E aí um dia cai na mão dele o Isn't Anything, né, o primeiro LP do My Bloody Valentine, lançado em 1988. O Thurston Moore fala o seguinte: eu botei o disco na vitrola e minha primeira reação foi, eu tive que sentar numa cadeira, porque senão eu ia desmaiar, ele fala no livro. Porque ele ficou tão emocionado com o som que ele ouviu daquele disco. Ele falou, finalmente alguém conseguiu fazer um som de guitarra diferente, né? Era uma banda que estava reinventando os sons de guitarra. Isso são as palavras do Thurston Moore. Curiosamente, em quem que o Kevin Shields e o My Bloody Valentine tinham se inspirado para criar esse tipo de som? No próprio Thurston Moore, no Lee Ranaldo, na King Gordon, nos experimentos sonoros que o Sonic Youth estava fazendo, em bandas também como Dinosaur Jr., né, que estavam tentando fazer um timbre de guitarra, sons de guitarra diferentes. Então é muito, muito legal a gente ler esse depoimento do Thurston Moore e perceber como ele se emocionou quando alguém chegou naquele timbre de guitarra que ele sempre sonhou em fazer. Em 91, o My Bloody Valentine lança o Loveless, que é um disco absolutamente clássico, um disco assim impecável, um disco influente, um disco, sabe, um dos maiores discos da história do rock alternativo. E todo mundo achou que a banda ia explodir comercialmente, que ia realmente fazer uma grande carreira. Mas e o que acontece? O Kevin Shields, que é um cara muito difícil, um cara perfeccionista, um cara assim dado a crises também de insegurança e tal, ele demora 22 anos para lançar um novo disco do My Bloody Valentine, que é o MBV, né, MBV, que só sai em 2013. Ou seja, a banda inaugura, digamos assim, o shoegaze com o Isn't Anything em 88, faz a obra-prima do gênero em 91 e passa 22 anos burilando um terceiro disco que sai em 2013 e é também uma maravilha, que é o MBV. Nesses 22 anos, o Kevin Shields, além de trabalhar nas próprias músicas do My Bloody Valentine, colabora com um monte de gente, faz trilhas sonoras. Ele trabalhou na trilha sonora do
do Lost in Translation, né? Encontros e Desencontros, o filme da Sofia Coppola. Ele tocou com Primal Scream, inclusive no Brasil, né? Se não me engano, ele veio para um festival tocando guitarra no Primal Scream e tal. Mas o fato é que o terceiro LP do My Bloody Valentine demora 22 anos para sair e sai em 2013. E desde então não temos mais nenhum outro LP do My Bloody Valentine. Espero que essa nova turnê da banda inspire o Kevin Shields a continuar compondo, porque a gente precisa de mais discos dessa banda sensacional. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, galera, conheça meu site de jornalismo cultural andreabarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural. Eu escrevo 3 textos inéditos por semana. A gente tem 2 ou 3 encontros, workshops e cursos por mês exclusivos para assinantes do site. E você tem acesso ao arquivo, ao acervo completo do site, com mais de 700 textos e 80 cursos e workshops que rolaram nos últimos 4 anos. andreabarcinski.com.br. Acho que você vai gostar. R$20 por mês, você tem direito a tudo isso. Valeu, galera!